Olá! Existe uma grande confusão quando as palavras são ditas em contextos diferentes e generalizadas como uma regra absoluta. O assunto de hoje é refletirmos que a aceitação é bem diferente de submissão e diferente ainda de negligência. E para compreendermos nossa biofisiologia, a aceitação precisa ser reconhecida como uma das formas necessárias no enfrentamento das circunstâncias específicas em algum momento das nossas vidas. Eu sou Rosicler Rossi e você encontra aqui no canal Mentes Quentes reflexões sobre saúde mental à luz da neurociência comportamental. Sejam todos muito bem-vindos. Quando falamos de aceitação, estamos contemplando uma linha bastante tênue entre o que está sob nosso controle e aquilo que não temos nenhum tipo de ingerência ou tratamento regulador. E eu digo linha tênue porque muitas vezes usamos o aceitar para não nos impor esforço e empenho, de modo que o cenário seja modificado. Mas neste caso não seria aceitação, e sim acomodação. E este pseudo-comodismo, ainda que esteja lhe trazendo dor, mágoas e sofrimento, não pode ser visto como aceitação. Em outra esfera, também não podemos compactuar que de forma irresponsável negligenciemos nossas responsabilidades para amenizar, passando a modular a aceitação. Quando você é negligente, precisa aprender com a dor e até mesmo se sentir culpado e não aceitar de forma passiva, sem que o fato lhe traga minimamente o peso das consequências. Recentemente eu ouvi uma frase que era um clichê muito comum na minha adolescência. Você prefere ter paz ou ter razão? Dito desta forma, parece que mantermos posicionamento, defendermos os nossos interesses e objetivos nos rouba a paz. E que o indivíduo, para ter paz, precisa manter a aceitação. Não seria aceitação, e sim submissão. Vamos diferenciar alguns destes comportamentos, então, tão importantes para a nossa saúde e equilíbrio emocional. Quando você opera submissão, está perdendo a sua digital na vida. Acaba de forma arbitrária, acatando tudo que alguém ou que muitos lhe dizem, lhe impõem e lhe solicitam. É como se a sua verdade não existisse e que o outro ou os outros sempre tenham prioridade, desconsiderando suas preferências, suas necessidades e decisões. Cedo ou tarde, você não suportará este sufocamento em vida. E neste momento, você ainda irá atribuir ao outro ou a todos que o cercam como pessoas manipuladoras e que ninguém se preocupa com você. Mas, na verdade, foi você quem se colocou neste lugar de dependência, deixando que os outros decidissem e lhe dominassem. Sua autonomia foi sequestrada. Por outro lado, quando você se coloca numa zona de conforto e se acomoda com tudo o que acontece, sem imprimir atitude, mudanças e lutas, estará aceitando algo que não seria prezivelmente factível. Se você buscasse um movimento, haveria sim probabilidades de alterar o cenário supostamente aceito. Neste caso, a dor das perdas e as mágoas pelos fatos descaracterizam automaticamente o aceitar na sua plenitude. O conceito psicoeducativo do aceitar está descolado de arrependimentos e culpas. Não obstante, lhe traz sofrimentos no bem da verdade. O aceitar psicológico mais sofisticado dá conta de situações em que nada pode ser feito por você para evitar o ocorrido. Nem tampouco os fatos são justificados por algo que você deixou de fazer ou fez de forma incorreta. A dimensão do aceitar é modular pensamentos que desacelerem a capacidade de lutar contra, porque deliberadamente nada que você faça irá reverter o quadro, e se manter numa posição de sofrimento e punição não lhe trazem nenhum benefício. A grande maioria das patologias mentais acabam se desencadeando pela nossa incapacidade de distinguir
de forma pontual e objetiva, sem romantismo, aquilo que está sobre o guarda-chuva das nossas escolhas, das nossas atitudes, daquelas que são de responsabilidade de terceiros, que com toda legitimidade o fazem, embora possa nos atingir. Se você está com sobrepeso, por exemplo, e aceita porque nada faz para melhorar sua condição física, então você está negligenciando a sua saúde e não aceitando da maneira psicoeducativa. E por isso sofre e desenvolve emoções de frustrações e inferioridade, podendo chegar à depressão e compulsão. Neste caso, em que pese lutar contra a obesidade seja um gigantesco desafio, ainda assim você não deve aceitar. Precisa se conscientizar da importância, colar nas estratégias e se focar em mudanças significativas. Agora, do lado oposto, se você tem um familiar próximo que ele não deseja manter contato com você de forma amistosa, que lhe trata com truculência e agressividade, mas várias tratativas foram feitas para corrigir este desvio de conduta em vão, aqui sim cabe aceitação, mesmo que não por sua opção, mas sim porque trata-se da decisão do outro. Aceitar que a relação familiar é tóxica e que você não pode obrigar o outro a ser urbanizado, presente e generoso. A dor pode ser gigante, mas a aceitação, nos termos que não cabe apenas a você alterar o cenário, coloca o sofrimento em um patamar não patológico, em que o acatar de forma coerente e racional ainda é o mais adequado e a única alternativa. De modo que o aceitar imprime uma digital onde inexistem possibilidades de alterar o quadro vivido através das suas escolhas e das suas atitudes. Lamentar seria fortalecer o repertório da dor em vão. Aceitar é ceder ao inevitável, dando prioridade àquilo que de fato lhe compete. O século XXI, recheado de tecnologias e avanços científicos, fragilidade, ampliou a comodidade, distorceu a importância do lutar e do movimento, modulou pessoas que se acham vítimas e que terceirizam suas vidas. Sem medo de errar, sofrer menos é um algoritmo produzido em seus pensamentos. Mantenha o controle das atitudes que você pode pactuar e aceite aquilo que foge da sua alçada. Jamais desista de você. Até o próximo vídeo.